Mas eu fiquei muito feliz porque, para mim, Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao verso número 11, que é o texto que nós vamos compartilhar hoje, né? É sem dúvida um dos textos mais bonitos e importantes da Bíblia. É um texto que Paulo fala de Jesus, da pessoa de Jesus, para a igreja de Filipos, mostrando o que Jesus fez, não no seu sacrifício, não na cruz, mas como de fato, de verdade, ele se portou como um filho de Deus, com o propósito de obedecer a Deus e fazer a vontade do Pai. Então, esse texto aí, de Filipenses capítulo 2, é um texto que a gente precisa guardar no coração, na mente. É um texto que você precisa marcar na sua Bíblia, que realmente é um dos textos, uma das passagens mais bonitas do Novo Testamento. Tá? E eu, como já disse, fiquei bem feliz em poder falar e compartilhar esse texto com os irmãos hoje. Antes de fazer a leitura, nós estamos só recapitulando rapidamente qual que é o contexto aqui de Filipos, né? Carta de Paulo aos Filipenses. Paulo, quem participou da primeira capítulo 1 aqui, que o pastor Davi iniciou, viu que Paulo queria pregar na Ásia, né? E ele estava ali querendo ir para Macedônia, para Cilícia, para Pérsia, e o texto lá em Atos vai dizer que ele, movido pelo Espírito, ou mais do que isso, impedido pelo Espírito de não ir para esses lugares, foi levado para Macedônia, que é a igreja de Filipos, que é a primeira igreja na Europa. E ele fala lá em Atos, né? Não vou citar os textos, a gente já viu, né? Lá no livro de Atos. Mas ele diz, impedido pelo Espírito. Né? Eu queria ir para um lado, mas Deus queria que eu fosse para outro. Né? E a gente sabe qual que é o contexto. Né? Depois, o que aconteceu lá? Né? Para quem acompanhou a aula vai se lembrar, para quem não acompanhou, eu vou falar rapidamente. Né? Ele foi lá para Macedônia, chegou em Filipos, uma cidade na Europa, começa, e a ideia dele era a seguinte: bom, se Deus me pediu de ir para a Ásia e me levou para esse lugar, porque ele tinha um propósito, né? E ele podia estar imaginando assim: puxa vida, vai ter uma igreja lá esperando por mim, pessoas, Deus já preparou tudo, vai estar tudo preparado para a gente começar uma igreja. E a gente sabe, olhando lá em Atos, que não foi isso que aconteceu, né? No máximo ele encontrou lá umas mulheres falando na beira do rio, como diz lá o texto, né? E ele prega para Lígia, uma mulher que o acolhe, o leva para casa. Depois disso ele é preso. Depois disso ele começa a pregar para os seus carcereiros. Depois ele começa a pregar lá para os presos que estavam junto com ele. E a vida de Paulo não foi nada fácil. Deus provê libertação para ele, um terremoto enorme acontece, as cadeias são abertas, e Paulo e os presos, pelos quais ele já tinha ali pregado o evangelho, podiam ter saído, mas eles resolveram ficar. E aí o carcereiro chega para Paulo e fala assim: mas vocês não escaparam? Eu falo: não, eu sou cidadão romano, eu fui preso e apanhei injustamente, agora eu quero que eles venham aqui se reportar a mim, porque eles foram arbitrários. E o que aconteceu? O carcereiro se converte ao evangelho. E o carcereiro vai embora, e Paulo evangeliza a sua família, e a partir de Lígia, os presos, o carcereiro, aí sim, Paulo começa uma nova igreja. Que igreja é essa? Igreja de Filipos, ou Filipenses. E aí, a gente vai olhando para essa trajetória, como que Deus escreve certo, talvez
ditado popular nosso. Aquilo que para Paulo estava tudo fora do eixo, era o plano de Deus para que uma igreja nascesse ali. E uma igreja que depois passa a ser a igreja, que Paulo vai dizer aqui na carta, a igreja que custeou o seu ministério. Olha só que coisa interessante. A igreja que levantava ofertas, recursos para que Paulo pudesse continuar o seu ministério. Não imagino que seja muito, porque não era essa a ideia de Paulo, mas talvez suficiente para que ele pudesse sobreviver. Essa igreja foi a igreja que Deus levantou para que Paulo continuasse o seu ministério. E ele tinha uma preocupação grande com essa igreja, porque era uma igreja que estava dentro do seu coração, uma igreja que ele entendia que Deus tinha levantado, uma igreja que ele tinha chamado, uma igreja que era o plano de Deus para a Europa, para começar ali o trabalho do Evangelho. Muito bem, uma vez entendido isso, vamos para o texto. Filipenses capítulo 2, verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmãos, presta atenção nessa parte. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Volta para mim. Verso 1. Irmãos, Paulo está escrevendo a carta para a igreja de Filipos. Muito provavelmente porque possa ter chegado aos ouvidos deles que podia estar acontecendo alguns probleminhas lá na igreja. E a gente sabe que onde tem gente, onde tem pessoas, crentes ou não, tem o quê? Problema. Né? E Paulo, por amar essa igreja, por querer o bem dessa igreja, escreve essa carta para a igreja de Filipos, para que eles pudessem entender que a partir do momento que agora eles, como cristãos, eles estavam tendo que ter uma outra atitude, eles precisavam ter uma outra atitude. A atitude não podia ser a mesma atitude que eles tinham antes, quanto gentios, quanto ímpios, quanto pecadores. E aí, depois de ele ter falado dele mesmo, depois de ele ter falado do capítulo 1, do quanto importante é se doar para Cristo, é amar a obra, é pregar o Evangelho, ele começa agora a exortar a igreja no padrão. Qual que é o padrão que a igreja precisa ter? E aqui, ele vai no ponto crucial para mim do cristianismo. Qual que é o ponto crucial do cristianismo? Jesus e a sua salvação e a sua obra. Qual é o ponto crucial para o cristão? Viver o padrão de Cristo.
principal dele é humildade. É sobre isso que esse texto fala. Esse texto fala sobre humildade. Fala o quanto aquele que agora crê em Jesus, crê na obra que Jesus fez, crê no sacrifício que Cristo fez, precisa se moldar ao mesmo padrão que Cristo. E a gente vai ver que qual que é o padrão. Qual que é o padrão que o cristão precisa ter? E Paulo vai começar a exortar aqui. Então ele começa a falar, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, porque tudo isso aqui é aquilo que a igreja quer demonstrar como um cristão, correto? Não é isso? Exortação em Cristo. Olha, felicidade. Eu sou de Jesus. Agora eu nasci de novo. Eu sou crente. Consolação de amor. Deus me ama. Deus me elegeu. Alguma comunhão do Espírito. Agora eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus. Se há entranhados afetos de misericórdia. Puxa, agora o padrão é outro. Agora eu amo as pessoas. Agora eu sou misericordioso. Se há, ele começa assim, se há, pois. O que significa esse se há, pois? Se vocês são mesmo isso que vocês estão falando, se é isso mesmo agora que vocês entendem de cristianismo, 2. Completar a minha alegria. Ou seja, agora eu vou ficar mais feliz ainda. Primeiro, porque eu levei o evangelho para vocês. Segundo, porque agora vocês estão vivendo o padrão cristão. Agora vocês são cristãos de verdade. Completar a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa. Vocês estão pensando do mesmo jeito que eu. Que alegria. Como eu estou feliz. Tenhais o mesmo amor que eu tenho por Cristo. Eu abdiquei da minha vida. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo falou, olha, se tudo isso aqui é o padrão de igreja, eu estou muito feliz. Completar a minha alegria, de modo que agora vocês pensam a mesma coisa, têm o mesmo amor, sejais unidos de alma, têm o mesmo sentimento. Esse é o padrão que eu gostaria da igreja. Mas, verso 3. Agora ele começa a atacar no ponto que talvez esteja sendo ali o motivo de ele estar escrevendo a carta. Não façais por partidarismo ou glória. O que provavelmente podia estar acontecendo lá, muito provavelmente é o que acontece na igreja. É um problema sério, irmãos. O crente, quando ele acha que ele realmente se converteu, que ele entendeu o Evangelho, começa às vezes a subir um pouquinho com a cabeça, e imaginar que ele possa ser um pouco superior ao outro, no que tange o seu sentimento pelas pessoas, no que tange a sua participação no corpo de Cristo. Isso é normal. Então o que podia estar acontecendo lá? Partidarismo e vanglória. O que é partidarismo? Olha, eu sirvo a Cristo, mas eu tenho meu esqueminha aqui. Para cá, para lá. Eu tenho meu conchavo ali, o meu esquema aqui. E vanglória, ou seja, eu gosto de me exaltar. Ele está falando o quê? Nada façais assim. Nada. Mas como? Por humildade. Se tornar crente. Se tudo aquilo que eu escrevi lá no verso primeiro, se ser crente é tudo aquilo, o princípio básico de viver aquilo é a humildade. Você precisa ser humilde. Reconhecendo que quem você era antes de Jesus e quem você é agora com Jesus.
Esse é o princípio básico. Considerando aqui, irmão, da parte que ele pega menos forte, a igreja conosco. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aí é difícil. Aí você vai falar assim, nossa, mas aí é difícil, né? Tem até um ditado assim, eu não sou pior que ninguém, não sou melhor que ninguém, mas também não sou pior. Ah, eu não sou melhor que ninguém, mas também não sou pior. Qual que é a ideia que Paulo está mostrando aqui? Quando ele fala, olha só, nada façais por partidarismo ou vanglória, ou seja, glória vã sua. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ou seja, viver o Evangelho de maneira genuína, verdadeira, é parar de olhar para si mesmo e passar mais a olhar para o outro. O que é se considerar cada um aos outros superiores a si mesmo? Não é que o outro é melhor que você. Mas que agora a sua atenção, como corpo de Cristo, como igreja, não pode estar mais voltado só para o seu umbigo. É para o outro, é para Cristo, é para o próximo. Então eu tenho que olhar a necessidade do outro de maneira superior à minha. 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual quer dos outros. Gente, é difícil, né? É difícil a gente olhar para isso aqui. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. O que é? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual quer dos outros. É justamente aquilo que eu falei. Deixar de olhar só para si mesmo. Deixar de olhar para as suas vontades, para as suas necessidades. E passar a olhar para o quê? Também para a necessidade do outro. Porque o que estava acontecendo lá? Muito provavelmente aquela igreja começou a se dividir. E existia o quê? Partidarismo lá dentro, interesses pessoais de um de outro. E o corpo de Cristo estava sendo prejudicado por aquilo. Paulo escreve, não tenha o que é em vista do seu interesse próprio, senão também o que é dos outros, de comum, para todos. Verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui agora a gente começa a olhar para o exemplo de Cristo e, de fato, de verdade, entender se tudo aquilo que nós ouvimos agora é muito difícil para nós como pessoas. Esse é o padrão de Cristo. Ah, mas é difícil. Nossa, é complicado olhar as pessoas, não interessa. Paulo está colocando aqui o padrão. O padrão é esse. O padrão do cristão tende em vós o mesmo que? Gente, é sentimento. Não é da boca para fora. Não é palavras. Não é porque, às vezes, a gente tem um costume, né, vamos dizer assim, a gente no discurso, às vezes, é muito bom. Mas na prática, a coisa complica. Por isso que Paulo fala aqui, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento? Qual foi o sentimento? Que padrão que Jesus precisa transmitir para nós? 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus. Todo mundo sabe o que significa isso, né, gente? Por que Jesus
subsistindo em forma de Deus? Porque Ele é Deus. João capítulo 1. E o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito. Sem quem? Sem Jesus. Porque Jesus é o quê? Deus. Então, o que Paulo está falando aqui? Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, Jesus era Deus. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. E aqui tem uma tradução que diz assim: pois embora tendo a mesma natureza de Deus, não considerou algo a ser usado em benefício próprio. Gente, se Jesus era Deus, o que ele podia ter feito? Eu sou Deus, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. Ele é Deus. Então vou ler de novo. O que significa esse julgou como usurpação ser igual a Deus? Significa o seguinte: embora tendo a mesma natureza que Deus, não considerou algo a ser usado em benefício próprio. Aquilo que Jesus podia fazer por ele, pelo seu bem próprio, ele não fez. E o que ele não fez em benefício próprio? Vamos lembrar? Jesus, prestes a ser crucificado, vai para o Getsemane e começa a fazer o quê? Orar. Tempo atrás ele fica quantos dias em oração e jejum? 40. E aí, Satanás vai lá e oferece pão, riqueza, poder. Jesus, sendo Deus, ele abre mão de tudo. Porque ele estava pensando em quem? Em mim, você e todos nós. E ele mais uma vez ora a Deus dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade. Não é a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Isso significa, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ou ser igual a Deus. O que ele fez? Verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou. Assumindo o quê? Forma de quê? Servo. Jesus veio com o quê? Servo. A servir quem? A Deus e o seu propósito. Tornando-se o quê? Semelhança de homens. E reconhecido em figura humana. Gente, eu fico imaginando que não deve ter sido nada fácil para Jesus fazer isso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a glória de Deus é tão grande, mas tão grande, que ela não tem como ser medida ou imaginada pela nossa mente e pelos nossos olhos. Você consegue imaginar alguma coisa maior do que Deus? Você consegue pensar alguma coisa maior do que Deus? Não. Não tem. Então, o que é a glória de Deus? Jesus, como servo, para cumprir o seu papel, o que ele faz? A si mesmo se esvaziou. Ele deixou a glória para fazer o quê? Assumindo o quê?
de servo, tornando semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Caiu muito o padrão. Não no sentido de Deus, né? Mas no sentido de o que tem que se tornar por amor de cada um de nós. Ele deixou a sua glória. Para se tornar o quê? Humano. Que Jesus também é homem, embora ainda Deus. Mas o que ele fez? Ele não usou com usurpação ser igual a Deus. Não usou da sua posição, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo para servir, tornando-se como um de nós, homens, criaturas, reconhecido em figura humana. Oi? Assim mesmo se humilhou. Gente, já pararam para olhar aqui, só essa partezinha aqui, ó. Assim mesmo se humilhou. Eu tinha reparado, eu já li esse texto muitas vezes, mas hoje eu reparei nisso. A gente sempre ensina, né? Fala, nossa, Jesus foi humilhado. Cuspiram em Jesus. Maltrataram Jesus. Lá, diante das autoridades, ele foi humilhado. Mentira. Sabe por quê? Porque a qualquer momento ele podia mudar aquela situação. Ele poderia. Mas o que ele fez, gente? Assim mesmo, ele se humilhou. Ele sabia tudo que iria passar. Primeiro, vou ter que me tornar homem. Assumir a forma humana. Depois, eu vou me humilhar. E depois, tornando-se o quê? Obediente até a morte e morte de Deus. O que é se tornando obediente? Obediente a quem? A Deus. Então, qual que é o padrão? Qual que é o padrão que Paulo está apresentando para nós? Esse que é. O padrão é esse. Tem algum padrão maior que esse? Não tem. Porque quem era Deus deixou de ser Deus para se tornar um homem, para se humilhar, para morrer na cruz por causa de quem? Dele. De quem? Dos outros. Por isso que Paulo está falando lá atrás aqui. Nada passai por particularismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Esse é o padrão. Ah, quer ver quem fez isso? Jesus. Jesus, ele não se preocupou com tudo que ele ia sofrer, porque ele tinha que passar. Mas porque ele estava pensando em quem? Nos outros. Irmãos, Jesus abriu mão de ser rei. Jesus podia ter nascido em berço de ouro, dominado. O que é o Império Romano perto de Jesus? De Deus? Nada. A Bíblia diz que quando ele voltar, só o sopro da boca dele é capaz de destruir tudo. Mas o que ele fez? Pensando em quem? No outro, nos outros. Em quem? Em nós. Ah, pessoas amadas, homens de bem. Isso? Não. Pecadores imundos. Mas o que ele fez? Não considerando o que é seu, mas o que é próprio de outro, ele colocou a cada um de nós numa posição superior. E o que Paulo está instruindo a igreja aqui? Nesse sentido? Gente, o padrão é esse.
Você é cristão ou você agora faz parte de uma nova religião? Se você faz parte de uma nova religião, qualquer coisa serve. Agora, se você é cristão de verdade, o padrão de Cristo é esse. E às vezes, irmão, vamos ser muito realistas e sinceros, a gente tem muita dificuldade com isso. Porque a gente pensa assim, está no bom para mim, no máximo estou no bom para minha esposa, os meus filhos, está ótimo. É mentira? Não. É verdade. Por quê? Porque a gente não segue o padrão de Cristo. A gente segue o padrão, às vezes, da sociedade, da comodidade, do bem-estar, de tudo. Mas qual que é o convite aqui de Paulo? A igreja talvez lá estivesse passando por problemas, situações. Ele fala, gente, vocês não estão entendendo nada. Ser cristão não é isso. Vocês precisam abrir mão de bobeiras, de partidarismo, de vanglória. Isso tem que ficar tudo lá para baixo, porque o padrão do cristão é a humildade. E o padrão da humildade é o seguinte, é considerar o outro superior a si mesmo. É considerar aquilo que é bom para o outro importante para você. E aí, irmãos, raramente a gente vê exemplos de algumas pessoas que vivem isso. Pessoas que abrem mão da sua vida, que abrem mão dos seus afazeres, que abrem mão do seu trabalho, que abrem mão da sua riqueza, que abrem mão do seu bem-estar em favor do próximo. Ah, nossa, mas se você cristão é ser assim, está difícil. Realmente, estava difícil lá, sempre foi difícil, está difícil agora, sempre vai ser, nunca foi fácil. Só que, o que é o padrão do cristão? Daqui para frente agora, do verso 9 ao verso 11, Paulo está descrevendo algo importantíssimo para nós, como igreja. A gente precisa trocar aquilo que é passageiro por aquilo que é eterno. Às vezes é necessário trocar a nossa comodidade, o nosso bem-estar, que é momentâneo, por aquilo que é eterno. Olha o que ele vai falar no verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está o quê? Acima de todo nome. Aquele que se humilhou, a si mesmo se humilhou, aquele que obedeceu, aquele que pensou no outro, aquele que deu a sua vida em favor do outro. Opa! Naquilo que é passageiro e momentâneo, foi difícil. Mas naquilo que é eterno, porque também Deus o exaltou. Aquele que era humilhado, agora é exaltado. Sobremaneira. E lhe deu o quê? Um nome que está o quê? Acima de todo nome. Tem um nome maior que o nome de Jesus? Não tem. Sabe por quê, irmãos? Porque ele se humilhou, porque ele se entregou, porque ele amou o próximo. Deus o exaltou sobremaneira. Verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre o quê? Todo joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Gente, isso aqui é muito importante. Você dobra o seu joelho para Jesus? Sim ou não? Sim, né? Bênção, glória a Deus. É bom, que privilégio. Porque todos vão se dobrar diante de Jesus. Mas
Mas isso não quer dizer que todos vão se, infelizmente, né? Nem todos vão se entregar a Jesus. Nem todos vão receber Jesus como seu único suficiente Salvador. Mas vai haver um momento, em que o quê? Todo joelho. Uns, pela misericórdia de Deus que nos alcançou, pela salvação, pelo Rei Jesus. Outros, porque quando Jesus voltar, não vai sobrar para ninguém. Reis, nações, países, palácios, vão se curvar diante de Jesus. Todo o reino. Nos céus, na terra e debaixo da terra. 11. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. Para a glória de Deus. Para a glória de quem, irmãos? De Deus. Não tem glória de homem, nem do próprio Jesus. Para a glória de quem? De Deus. Resumindo tudo isso que a gente ouviu aqui, Paulo queria aplicar para a igreja, lá, a igreja de Filipos, uma igreja nova, uma igreja que estava começando, o seu ministério no corpo de Cristo, mas que eu também tenho certeza de que é o que ele quer aplicar para nós. Seguir a Cristo tem um padrão. Na minha Bíblia aqui, está escrito assim, o padrão da vida cristã, a humildade de Cristo. O padrão da vida cristã, a humildade de Cristo. Qual que é o padrão da vida cristã? A humildade de Cristo. Qual que tem que ser o padrão do cristão? Humildade. No cristianismo não cabe partidarismo, vanglória, dissensão, querer o bem próprio. No cristianismo é diferente. O cristão verdadeiro tem que olhar mais para o outro do que para ele mesmo. O cristão de verdade, e aí ele fez lembrar daquele texto, eu me lembro mais ou menos, não vou citar aqui. Aquela mulher que estava só o filho, ela e o filho, não lembro mais nem onde está esse texto, mas me veio à mente. E o profeta chega para ela, está no Antigo Testamento, eu acho que é Ezequiel. E só tem lá a comidinha daquele dia. Aí ela olha o profeta e fala assim, hoje eu vou comer, eu e meu filho, depois nós vamos o quê? Morrer. Aí o profeta olha para ela e fala assim, divide comigo. Dá um pouquinho para mim. E ela foi obediente. Se tinha só para ela, depois ia morrer. Mas ela pensou, não, dá para dividir ainda. Por quê? Ela não pensou no quê? Só nela. E olha, não pensou no filho, Imagina uma mãe. O filho só vai ter que ir para comer. Ela pensou no próximo. Mas Deus foi o quê? Tremendo como sempre é. Diz a palavra de Deus que a casa daquela mulher nunca mais não teve falta. Deus e Jesus. Jesus se humilhou, ele pagou o preço. Mas o seu nome foi exaltado acima de todo nome. Irmãos, ser humilhado nesse mundo, ser rejeitado nesse mundo, às vezes parece assim, puxa vida, mas será que precisa mesmo disso? Eu acho que não precisa.
Mas se for necessário, tem que ser feito. Sabe por quê? Porque a gente pensa muito na gente. E quando eu estou falando aqui, irmãos, contexto aqui não é culto. Contexto não é igreja, não é pensar na nossa igreja. É pensar no quê? No corpo de Cristo, na sua totalidade, na sua essência. E isso envolve o quê? Muitas coisas. Envolve coisas materiais, envolve. Ah, fulano lá, passando necessidade, está doente. Não vai dar. Envolve que a pessoa está lá doente, depressiva. Vamos lá orar. Está triste, está chorando. Vamos lá chorar. Ah, fulano está abandonado. Mas é a igreja de modo geral, gente. Eu não estou falando aqui de modo particular. Porque de modo particular é claro que nós somos assim. Mas o corpo, a igreja hoje, ela é praticamente neutra nesse sentido. Que está muito preocupada com, ainda assim, o viver o cristianismo dentro da igreja. Tem que ser cristão aqui na igreja é a coisa mais fácil do mundo. Para qualquer um de nós. É simples. Sair da nossa casa, vir na igreja, passar 1h30 aqui, ótimo. Isso é importantíssimo. Porque senão nós não estaríamos ouvindo isso aqui hoje, que a palavra de Deus nos ensina. Mas viver na prática isso aqui, que é o mais importante. E a gente precisa criar um padrão. E o padrão que Paulo coloca aqui é justamente esse. E eu queria encerrar com um versículo bem conhecido. Coloca para mim, Aldemir. Tiago, capítulo 4, verso 6. Vamos ler do 1 ao 6, rapidinho. De onde procedem guerras, contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. 3. Pedis e não recebeis porque pedi mal, para esbanjares em vossos prazeres. 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é esse contexto rapidinho que o Tiago está querendo dizer? Né? Por que a gente às vezes não recebe tanta coisa de Deus? Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou quase na totalidade, a gente está pensando o quê? Só na gente. Volta para mim o 3 ali, rapidinho. 4, 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Porque às vezes, na maioria das vezes, a gente está sempre preocupado com o nosso vida. A gente sempre quer as coisas que a gente quer. A gente sempre quer fazer a nossa vontade. Muitas vezes pede aquilo que não precisa.
mas nunca às vezes está preocupado em pensar naquilo que o outro está precisando, naquilo que a gente pode fazer pelo próximo. Né? E isso reflete o quê? Orgulho, vanglória, soberba. Né? Aí ele continua, vai no 4, legal? Olha o 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? O que significa essa amizade do mundo? Amiguinho, presta atenção. Não fica seguindo o padrão do mundo. Qual que é o padrão do mundo? Qual é o padrão do mundo, gente? Individualista. Cada um quer puxar para o seu lado. É nesse sentido que ele está falando. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Qual que é o padrão do mundo? O padrão é esse. Agora, se você quer ter esse padrão, você está se tornando o quê? Inimigo de Deus. Porque Deus não é esse o padrão de Deus nem de Jesus. O padrão de Jesus é aquele que nós acabamos de ouvir agora. Pensou mais no próximo que si mesmo. Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui isso o quê? Inimigo de Deus. 6. 6. Antes, ele dá maior graça porque diz: Deus que existe soberbos, mas dá graça a Jesus. Irmãos, padrão de Cristo é o padrão da humildade. É o padrão de reconhecer que um dia Jesus nos alcançou, que o Evangelho chegou a cada um de nós, que nós somos alcançados pela sua graça, pela sua misericórdia. E isso tem que fazer de nós pessoas humildes, pessoas que agora seguem o padrão de Cristo. E o padrão de Cristo é alto. O padrão de Cristo é alto. É lá em cima. Ah, mas é difícil. É difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Largo e espaçoso caminho que conduz para o quê? Para a perdição. Estreito, apertado, caminho que conduz a Cristo. E são o quê? Poucos que se acertam com ele. Poucos. A Bíblia é clara em dizer isso. Caminho estreito, apertado, difícil, requer de nós muita renúncia, muita doação, muita entrega, que esse é o padrão de Cristo. E que o próprio Cristo, e o seu Santo Espírito nos capacite, que a gente possa viver isso. Amém? Coloque a fé. Vamos lá? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque tua palavra, Deus, ela nos instrui, nos ensina, mas sobretudo, Pai, ela nos confronta, ela nos intimida, ela nos desafia a entendermos a tua vontade, aquilo que o Senhor espera, que o Senhor quer de nós. Que a sua palavra, Deus, seja para cada um de nós ensino, aprendizado, a fim de que possamos, ó Deus, ter uma vida que agrada ao Senhor. O Senhor é o nosso exemplo e nós devemos olhar para o Senhor com gratidão. Se somos gratos por tudo aquilo que o Senhor fez, é porque um dia o Senhor se humilhou, o Senhor pensou em cada um de nós, o Senhor se entregou, o Senhor se doou. Pai, que como cristãos nós possamos também nos doar ao próximo, para que um dia pessoas se alegrem com a nossa vida, para que pessoas se alegrem com o nosso dia, para que pessoas enxerguem em nós a figura de Cristo, o padrão de Cristo, o exemplo de Cristo.
Que o seu Evangelho, Pai, não seja apenas palavras, mas que seja algo que esteja guardado no nosso coração. E que um dia, quando estivermos na Tua presença, o Senhor possa alegrar com tudo aquilo que fizemos. Que o Teu Santo Espírito nos capacite, que Ele nos ajude a cada dia a sermos mais parecidos com o Senhor. Tudo isso é o que nós pedimos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Só, eu não sei, amanhã o pastor Davi deixou uma coisa de... Não, de célula não. Célula não, né? Só deve ser reunião na casa, né? Ele não avisou nada, né? Não avisou nada. Tá bom. Mais, irmãos. A semana, a programação normal, tá bom?